A doutora Liliane. Bom, comentamos no início do programa que tivemos aí um acontecimento para pensarmos nessa pauta. A doutora Liliane tem assim uma precisão e um profissionalismo muito grande para falar sobre esse assunto, porque além de nutróloga, ela tem todo um estudo, né, nessa questão psiquiátrica, enfim, que ela vai contar daqui a pouquinho para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou ler a nota. A atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, revelou recentemente ser uma pessoa com transtorno do espectro autista, diagnosticada tardiamente. Cléo Pires também contou ter sido diagnosticada com TDAH, que a gente já falou tantas vezes, né? Em relato no Instagram, ela compartilhou que passou grande parte da sua vida lutando contra certos comportamentos, com quadros de depressão, ansiedade e bipolaridade. Tá aí foto da Cléo também. E recentemente também Suzana Alves também deu declarações. Um beijo para ela, que já esteve no Você Bonita várias vezes, né? Eu acompanhei um pouquinho aí das entrevistas e do relato e achamos muito pertinente falar a respeito do assunto com a nossa nutróloga, queridíssima doutora Liliane Opperman. E aí te peço, doutora, até para você introduzir este assunto, falar desse seu conhecimento dentro dessa área e também, pensando na questão da nutrologia, o quanto a alimentação e os hábitos podem estar associados ao nosso tema de hoje, né? Sim, Carol. Hoje nós estamos falando sobre a neurodiversidade. Então, sobre condições onde esse funcionamento neurocognitivo ele é diferente daquele padrão esperado pela sociedade. Certo. No que diz respeito à manutenção de humor, no que diz respeito ao aprendizado, à fixação das ideias. Nós estamos falando desde o transtorno do espectro autista, nós estamos falando de dislexia. E é claro que nós vamos depois explicar cada um deles, mas hoje a gente tem visto pessoas adultas tendo um diagnóstico que não foram vistos lá atrás. Hoje as escolas estão muito atentas, então nós temos crianças com diagnóstico e até se fala muito, será que aumentou a incidência dessas condições? O que teve foi um aumento de diagnósticos devido a um esclarecimento maior. E é interessante a gente falar até da Letícia, porque hoje quando um adulto se descobre dentro do espectro autista, muitas vezes é levando um filho para fazer esse diagnóstico, porque tem uma relação genética. E isso explica, muitas vezes, talvez um comportamento de uma vida toda. Olha só. E é interessante que eu vi, inclusive, a Cléo falar disso. A Cléo e a Letícia falaram, até a própria Suzana falou. A gente pensa que é um diagnóstico que as pessoas vão se entristecer, mas é extremamente libertador. Porque elas conseguem compreender o porquê de alguns comportamentos. O sentimento, né, que gera. E aí fica mais fácil, porque você entende, fala, nossa, o meu funcionamento é assim, então eu tenho que respeitar o meu funcionamento para que eu não tenha gatilhos que possam estar atrapalhando socialmente, né? Principalmente no caso do espectro autista. Doutora, assim, não é o nosso objetivo, principalmente hoje, talvez, colocar em discussão por que esses diagnósticos, enfim, né, acabaram acontecendo tardiamente hoje. Eu acredito, eu sou filha de terapeuta ocupacional, você sabe. Um beijo para sua mãe. Beijo, mami, que cuida com muito amor, então acompanho de perto muitas coisas. Então, eu sou uma pessoa com informações nesse sentido. Mas eu acredito ainda que tem um olhar que se chama olhar de mãe, que é uma coisa muito importante. Que ou a mãe, ela abre realmente, ela tira as mãos e ela olha e ela enxerga quando ela está olhando. Ou, certamente, esta criança, em algum momento, que não enxergou ou não teve coragem de tirar as mãos, vai sofrer no futuro, e aí da forma como adultos. E é difícil até falar sobre essa mãe, porque como a gente difícil, sabe por isso sobre a questão genética, se ela também tem algum tipo de condição, como é que ela pode também ver aquilo que... Sem dúvida, porque ela se vê, né? Ela fala, não, mas eu também tinha esse comportamento. Agora, no caso da Cléo, ela comentou que ela teve um diagnóstico de transtorno bipolar. Porque no TDAH é comum essa questão de alteração do humor. Lembra que a gente fez a pauta, falou das alterações de picos de energia? Sim.
E a pior coisa que tem dentro da psiquiatria são diagnósticos errados, equivocados. Às vezes, um bom diagnóstico, ele leva mais do que uma consulta. Porque o tratamento, o tipo de medicamento vai fazer toda a diferença. Sim. Por exemplo, no transtorno bipolar, não pode ser usado um antidepressivo. Tá. E o bipolar pode ter a depressão, que é justamente o contrário da mania, quando ele faz momentos da mania e depois de depressão. Se um médico está atendendo esse paciente num momento de depressão, ele pode fazer um diagnóstico precipitado, entrar com antidepressivo e fazer com que esse paciente bipolar entre numa fase de mania. Puxa vida. E o TDAH, quando confundido, por exemplo, com a questão da bipolaridade, não é usada a medicação que ajuda nesse foco, nessa concentração. E aí os medicamentos não vão funcionar porque o diagnóstico não foi certo. Então, essa pessoa, ela sofre, ela perambula. Que coisa, doutora. E a gente a gente vai colocar já o primeiro, até para a gente explicar a todos eles que fazem parte, né, dentro do tema todo de hoje. E a gente cita, você mesmo cita a questão de diagnóstico, mas a gente não está falando de uma doença. A gente fala de uma condição. Então, eu sou muito atenta à questão dos termos corretos que a gente tem que usar, né? Porque eu toquei nesse assunto na abertura, porque, gente, isso é muito importante para quem tem, né? E para que a gente consiga acolher e falar uma linguagem adequada e correta, né? Quando a gente fala dessa situação. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender a diferença de uma doença e de uma condição. Certo. Por exemplo, a gravidez não é uma doença, é uma condição. Quando a gente fala, por exemplo, de doença, a gente tem causas específicas, a gente tem tratamento específico. Uma condição é algo que ela é desta forma, ela pode ser conduzida, mas ela não tem assim, uma causa específica. Tanto que, quando a gente vai investigar causas relacionadas ao espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma questão, muitas vezes, até biológica. Não é algo que a pessoa se contaminou, não é algo que ela herdou de algum tipo de contaminação, enfim. Então, é totalmente diferente. E existe ainda o conceito de síndrome, né? Que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, como tem a síndrome metabólica, né? Como tem a síndrome de ovários policísticos. Então, hoje, doenças, síndromes e condições já é uma forma macro da gente começar a entender onde a gente vai encaixar esse paciente. Doutora, você é maravilhosa. Que aula? Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. E já a gente vai detalhar, né, cada um deles, até pra gente entender as diferenças. E o alerta, né, quando a gente está próximo para poder ajudar. Sem já dúvida. Volto. É assunto importante. E aí, de volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo a doutora Liliane Opperman, nossa nutróloga, com informações importantíssimas sobre neurodivergência. Falamos já na primeira parte da entrevista e agora a gente parte para a ação, falando de cada um dos espectros. Vamos colocar o primeiro aqui na tela. A gente começa, então, falando do autismo, certo, Glaucia? Acho que é o primeiro que vai entrar aí. Doutora, vai, então, falar a respeito. E a gente vai falar também da questão alimentar e dos hábitos, né, doutora? Pode ter influência. Com certeza. Você sabe que no autismo existe um prejuízo principalmente na interação social. Dependendo, o autista ele pode até ser muito inteligente. A gente tem um exemplo de um autismo leve, que é a síndrome de Asperger. Geralmente, essas pessoas que vão em TV, que conseguem fazer uma sequência numérica grande ou uma conta muito rápida, ou sabem muito sobre um determinado assunto. Mas o autismo, ele precisa não só de um atendimento escolar, falando da criança, especializado, mas também de toda a alimentação, porque algumas alterações enzimáticas no processo digestivo, a questão digestiva do autista, ela é totalmente fundamental nessa definição de comportamento. Então, a microbiota, ela se altera. Olha. Existe uma coisa no autismo que é a monotonia alimentar. E muitos pais e mães, eles acabam se desgastando e cedem essa vontade do filho de não querer diversificar na alimentação, mas é importante. E muitas vezes suplementar. Suplementar o ômega 3, suplementar B12. Aliás, nas condições dentro de saúde mental, a vitamina B12, ela é crucial, tanto ela quanto o metilfolato. Probióticos, é muito importante essa microbiota, que hoje é considerado um órgão para o paciente autista. E a questão do glúten, doutora? O glúten, sem dúvida, é uma questão inflamatória. E nós sabemos também dessas deficiências enzimáticas. Então, meu filho só come macarrão. Então, que seja um macarrão sem glúten ou que seja um macarrão proteico.
Um ponto comum do autismo, que são as esquizotipias, estereotipias, como o movimento repetitivo do corpo, ou andar na ponta dos pés, ou alguns sons, tudo isso, muitas mães perguntam, nossa, mas eu vi na festa, a criança é assim, mas é como uma forma de alívio de uma ansiedade. Então, a esquizotipia no geral, ela só é esquizotípica, ela não é algo que assim... Que é um problema que precisa ser corrigido, a não ser que ela seja algo que traga um risco para essa criança. Por exemplo, bater na parede várias vezes, né? Um som muito desagradável, mas no geral é tranquilo. Tá certo. Vamos passar para o próximo, então, que a gente tem alguns, a gente já vai responder perguntinhas do público. Vamos falar da dislexia também, que está nessa neurodivergência. Então, a dislexia, que é uma dificuldade na questão do aprendizado, da escrita, na questão dos sons, da junção de sílabas, de palavras. É muito confundido nessa primeira infância a dislexia com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque como não consegue aprender, existe uma desatenção, existem várias sintomatologias incomuns. Por isso tem que fazer o diagnóstico correto para que também seja feita a adaptação metodológica de ensino para que essa criança ela tenha menos prejuízo possível. E, doutora, até chegar nesse diagnóstico correto é talvez o processo mais difícil, né? Conseguir entender exatamente o que está acontecendo e descartar as outras questões que vão, em algum momento, ter comportamentos semelhantes, né? E situações semelhantes entre elas, né? Isso é exatamente. Mais então, difícil. São os testes neuropsicológicos somados a uma observação clínica. Né? Lembrando que a criança está em desenvolvimento, então tem que observar esse neurodesenvolvimento. É uma junção entre a escola, entre o médico que acompanha essa família. O médico que acompanha o autista tem que ser um médico da família, porque tem que mudar o padrão de toda uma família. Né? E no caso do autista. No caso da dislexia também existem as questões genéticas envolvidas. E muitas vezes numa época onde não se tinha tantos diagnósticos, onde as escolas não estavam tão atentas, mas as mudanças de alimentação, de incentivo à prática de esportes, de manutenção do sono, aliás, em todas elas, Carol, a mãe e pai brigar pela qualidade do sono, por um sono de qualidade, é fundamental. Hoje tem feito, assim, muito suplementação de melatonina e também, Carol, de ocitocina, porque a ocitocina, ela melhora a interação social. É o hormônio do amor, né, que a gente fala, é neurotransmissor, é um neurohormônio e que geralmente quando existe um prejuízo de interação social pode ser utilizado, tem muitos estudos mostrando, alguns médicos já trabalhando com essa linha aí de tratamento. E pode estar então também, né, mais uma questão a ser colocada. Eu vou passar para o próximo, doutora, para a gente falar de todos eles, mas além da dislexia e do autismo que a gente já comentou, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Esse é extremamente comum, né? A gente está vivendo um momento onde as pessoas, até por conta do excesso de atenção que o mundo exige da gente, né? De informação, que loucura. E tem tido muito diagnóstico tardio, mas assim, não existe assim, a pessoa desenvolveu o TDAH na vida adulta, não. Ela não foi vista antes. E para isso é fundamental também a mudança no estilo de vida. Então a gente tem 3 componentes no TDAH: impulsividade, o déficit da atenção e a hiperatividade. E não necessariamente a criança ou o adulto tem que ter os 3. Então, às vezes, tem mais o estilo de desatenção, outros têm o estilo mais da hiperatividade. A impulsividade, ela é frequente. Então, você pode ter pessoas que tenham os 3, como você pode ter pessoas que tenham mais um ou outro. E tem tratamento também medicamentoso, além das mudanças no estilo de vida. E o comportamento, doutora, o que mais chama a atenção, assim, quando a gente pensa na questão na criança, né? Até para que a gente tenha, como a gente falou, né, esse diagnóstico da condição o quanto antes, né? E do transtorno. Então, geralmente, quando a criança é hiperativa, ela é mais fácil de você visualizar. Quando ela não é hiperativa, ela é mais do tipo da desatenção, é onde se confunde muito com, não só tem a dislexia,
mas tem disgrafia, descalculia, que é uma questão com a matemática e na formação numérica, né, em você conseguir fazer operações matemáticas. Então, fica naquelas dúvidas, será que é um déficit de atenção? Será que é um déficit na forma de realizar um cálculo, ou na escrita, ou na emissão de sons, junção de sílabas? Então, tem que ficar muito atenta a esses detalhezinhos. E a criança hiperativa, assim, ó, ela começa a fazer uma coisa, de repente perde interesse, faz outra. Déficit de interesse não é nem só da criança. Aliás, o adulto que tem o TDAH, ele sofre muito por isso. Ele tem dificuldade em questões de relacionamento. Eu fiz, sabe aquela pessoa que conta assim, eu fiz várias faculdades, não concluí nenhuma, não me encaixei em nenhum emprego, não me encaixei. Então, de repente, investigar melhor e tratar esse TDAH do adulto. Tá certo. E pode estar associado, né, o TDAH com um grau do autismo, que a gente já citou. Isso não é impossível. Os sintomas e as condições podem coexistir, mas, sem dúvida, precisa ser acompanhada, porque pode, de repente, estar num momento com mais hiperatividade, outro com mais desatenção. E o tratamento, ele vai de acordo com as necessidades de cada momento ali. Tá certo. Tem mais? Olha lá. Então, já falamos também aqui, síndrome de Tourette. Ele é muito um personagem que ficou bem conhecido, é o Coringa. E quando a gente fala do Coringa, o que tem a característica da síndrome é aquela risada dele. Não os outros comportamentos dele. Os outros comportamentos dele são de outra esfera da patologia mental. Mas o Tourette são emissão de sons ou tiques involuntários. Tem até, Carol, que eu adoro assistir, se você não teve oportunidade, quem não assistiu, assista, que chama Toque Toque. É um filme que mostra vários tipos de toque e uma desses personagens tem a síndrome de Tourette. E ele fala palavrões, né? Ele emite palavrões e ele não gosta daquilo, mas ele não tem controle sobre isso, que é o que a gente chama de coprolalia, que é quando você faz a emissão de palavras obscenas, por exemplo. E esse toque-toque, apesar de ser bem esclarecedor do ponto de vista dos transtornos, do transtorno obsessivo compulsivo, de ansiedade, ele é muito engraçado e leve para assistir e a gente começa a entender um pouquinho. Entendi. Então está associado a tics, algumas coisas assim. Exatamente. Piscar muito os olhos, né, alguns movimentos de corpo, abruptos. E até da questão dos sons ou palavras ali também, de forma involuntária. A risada do Coringa é um som bem característico da síndrome de Tourette. Dá tempo de mais um, tem o último, né? Eu contei aqui. Perguntinha, então, na tela, olha lá. Pablo, obrigada, um beijo. Quais são as atividades físicas para quem é neurodivergente? Ai, que pergunta legal. O mais interessante é entender o que essa criança ou esse adulto gosta. Quando existe o interesse, a aptidão é muito mais fácil, porque já existe uma dificuldade, talvez, numa interação social, uma dificuldade na organização e gestão do tempo. Se existir uma modalidade que seja forçada, isso não vai ter sucesso. Então, é entender de todas as modalidades, o que dá mais certo, experimentar, passar por todas, né? De repente, para um autista que tem interação social mais comprometida, para ele as atividades como natação, atividades que seja de mais foco e disciplina unitário, dê mais certo. Mas para outros, nos esportes como bola, que exijam interação, né, time, sejam interessantes também. Tá aí, gente. Doutor, eu tenho que te agradecer. 30 segundos, meu Deus, é sempre maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Compartilhem as informações. Né, a gente e eu acho que esse é o sentimento, todo mundo querendo abraçar, querendo cuidar, querendo ajudar, querendo acolher, para que a gente tenha, né, cada vez mais 10 segundos. Vou agradecer, Glaucia. @doutora Liliane por extenso, tudo junto, @doutora por extenso Liliane, você encontra o Instagram dela, mas é isso que eu queria dizer, pra gente ajudar todo mundo e, claro, ter uma sociedade muito mais feliz, né? Obrigada, beijo, até amanhã, 1h da tarde.